Bem-vindo aqui para mais um vídeo desse segmento de vídeos chamado Toques da Bolsa, que chega ao vídeo de número 118 e que eu compartilho experiências que eu tive no passado e que eu acho relevante. Aqui até vou chamar depois a atenção para um detalhe que eu acho importante, já que eu vou acabar vinculando com aqueles aspectos que nós abordamos por conta da apresentação dos resultados das empresas. Houve um banco que há um tempo atrás, não é recente, foi à falência e teve consequências. Uma das consequências está por conta daquelas pessoas que emprestaram o dinheiro ao banco a fim de receber de volta em termos de juros por conta daqueles títulos que estavam disponibilizados, e aí entra o fundo garantidor de crédito, o que ele alcança, até onde ele pode alcançar, que vem como uma informação subsidiária. Ainda que o fato seja antigo, veja que no Terra, a notícia, assinada aqui por Paulo, só tinha Paulo quando eu olhei lá, ela é do dia 5 de junho de 2024. Hoje é dia 6 de junho de 2024, portanto, a notícia, essa aí, ela é recente, ela é do dia de ontem. Mas o fato sim, esse é antigo. E até a manchete talvez não seja tão condizente, mas veja, Banco Central declara falência de famosa rede bancária no Brasil. O fato se deu no dia 15 de fevereiro de 2023. Então, há um ano e 3 meses atrás, aproximadamente, onde o Banco Central ele veio a anunciar a liquidação extrajudicial da BRK Financeira. E aqui, veja, que tem uma marca aqui para o artigo oficial. O artigo oficial é esse documento do Banco Central do Brasil e é um documento que foi expedido no dia 17 de dezembro de 2022, portanto, antes que chegasse a notícia em si, está aqui assinado pelo presidente do Banco Central. E que diz o seguinte: considerando o comprometimento patrimonial da instituição, as graves violações legais que regulamentam o funcionamento da instituição e o risco anormal a que estão sujeitos os credores quirografários, conforme consta então no documento, fica decretada a liquidação extrajudicial da BRKSA Crédito, Financiamento e Investimento. Fica nomeada liquidante, com amplos poderes, aí então vem quem vai ser a liquidante. Portanto, a notícia traz aqui as razões da ação adotada pelo Banco Central, que foi por conta da deterioração patrimonial, até eleva a expressão, porque é motivada por uma deterioração bem considerável, combinada com significativas infrações das regulamentações vigentes, criando riscos inesperados, então, para os quirografários. Na realidade, aqui traz um resumo até bem ajustado do que estava no documento oficial. E qual é o impacto da decisão do Banco Central? Então, veja que a BRK Financeira ela gerenciava 15 certificados de depósitos bancários, que são os CDBs, a maioria atrelado ao CDI, que é o Certificado de Depósitos Interbancários, que normalmente traz consigo a taxa Selic over. E, às vezes, um pouquinho mais, dependendo de cada caso. E também trouxe aqui um índice nacional de preços ao consumidor, ou seja, estava atrelado ao IPCA. A instituição financeira emitiu dados esclarecendo que os resgates seriam facilitados, então, por quem? Pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Este fundo protege investidores ou investimentos de até 250 mil por CPF, por instituição. Então, é 250 mil que a pessoa pode ter em cada instituição, atrelado ao seu CPF, até o limite máximo de R$1 milhão. Uma informação aqui adjacente, que o Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada que protege depositantes e investidores em caso de falências ou intervenções
autorizadas pelo Banco Central. Os interessados devem solicitar o pagamento da garantia através do aplicativo do FGC e depois aqui vai explicando como é que você faz isso. Baixa o aplicativo, entra ali, diz qual é a instituição financeira e faz a requisição. Este episódio serve como um lembrete crítico para investidores sobre a importância da diversificação de portfólio e da conscientização sobre sistemas de proteção. Então, claro, veja, se você colocou em uma instituição mais do que 250 mil, atrelado ao seu CPF, evidentemente, você vai ter como compensação pelo FGC ao limite de 250 mil. O que pode ter aí de alternativas é que você, claro, distribua em várias instituições até o limite de R$1 milhão. E até aqui pode ser que não tenha nada de novo para você, mas eu vou explicar o que eu faço antes de ir adiante com o investimento em CDB, que é onde estão as minhas reservas, tanto as reservas de oportunidade quanto as reservas de emergência. Então eu entro no site deste site aqui, chamado Banco Data. E, por exemplo, se eu tenho uma oferta para investimento numa instituição, talvez, eu vou colocar uma aqui que talvez você não conheça, que é a Guanabara, o Banco Guanabara. Eu entro aqui e aqui embaixo, na parte prudencial, eu vejo aqui o Banco Guanabara e olha aqui, ele me traz algumas informações. Primeiro, que eu olho muito e que eu comento muito aqui também no canal, é o índice de Basileia. Veja que o índice de Basileia do Guanabara ele está a 17,4%. E o Banco Central ele tem uma recomendação que seja no mínimo de 10%. Por isso que você vai ver aqui, abaixo do 10 aqui, em vermelho. Um banco que está nesse vermelho, eu já estou fora. O que é o índice Basileia? Toda vez que o banco faz um empréstimo para alguém, uma parte é dele e uma parte é de quem ele tomou emprestado. Como por exemplo, quando você empresta ao banco a fim de receber de volta os juros dentro desse segmento dos créditos de depósitos bancários. Então, o que você empresta para o banco toma isso e faz empréstimo para terceiros. E isso vai uma parte dele. Então, se houver uma corrida ao banco para a retirada dos recursos que foram emprestados, então ele vai sinalizar que ele tem condições de cobrir. A recomendação é de 27% fora do Brasil, a recomendação Basileia foi 10%, mas aqui no Brasil se aceita 10%, e os bancos que quebraram sempre estavam com o índice de Basileia abaixo disso. Outro dado que eu olho bastante é o índice de mobilização. Já vou explicar aqui o que é o índice de mobilização. Também aqui no site a gente vai encontrar o histórico do lucro líquido. Então veja que no caso, o Guanabara, se nós formos olhar aqui, em 2020 ele teve um lucro de 8,3 milhões, em 2021 também, só que aqui no caso foi de 6, em 2022 já subiu bastante, 27,7 e em 2023 21,1. Então bancos que eventualmente aqui entrem no negativo eu excluo. Então note aqui que até tem um quadrinho mostrando como foi a evolução do lucro líquido do banco. Aqui embaixo vai ter uma explicação do que é o índice de Basileia e do lado aqui o que é o índice de mobilização. Mobilização é o seguinte, quer ver? Só para a gente olhar aqui para o Banco Guanabara. Veja que o índice de mobilização do Guanabara é de 0,5%. Ele é bem baixo. O índice de mobilização é aquilo que é patrimônio da instituição e que está sob a forma daquilo do qual ela depende. Por exemplo, se ela compra uma sede, aquilo vai constar no patrimônio líquido da companhia. No entanto, ela não consegue se desfazer facilmente disso. Então a gente diz que, neste caso, o capital da empresa está imobilizado. E se ela vai à falência, ela tem que vender esse patrimônio e a venda não é uma venda que é transformada em recurso financeiro rapidamente. Precisa de um tempo para que isto vá a pleno. Assim como outros que são imobilizados, equipamentos e etc. Então, quanto menor esse índice
de imobilização, melhor. Ou seja, quanto maior a capacidade da instituição financeira transformar rapidamente o que ela tem de patrimônio em recurso financeiro, então mais rápido, ou melhor, mais indicativo é o investimento nessa instituição. Aqui a gente vê um histórico, né, tanto de Basileia quanto de imobilização. O lucro líquido, veja que no caso, o Guanabara já chegou a ter prejuízo, mas apenas na parte trimestral, porque depois ele acaba fechando o ano, que foi em 2021, tendo um lucro líquido positivo. E também veio uma outra questão, que eu acho talvez a mais importante, veja que a questão patrimonial influenciou muito no BRK. Só que a parte patrimonial é uma das coisas que a gente olha muito aqui no canal. Veja que o patrimônio líquido de referência pode ser o patrimônio líquido, a totalização, que também é importante, mas veja que ele cai aqui em 2021, claro, a gente viu que ele teve aquelas questões ali de prejuízo, mas ele vem subindo. Então, empresas, aqui a gente está falando do segmento bancário, mas outras que não são, eu costumo olhar muito para essa evolução patrimonial. Então, à medida que cresce, significa que tem mais condições de cobrir pelos empréstimos que lhes são feitos. E esse é o principal motivo porque na composição desta tabela que eu sempre disponibilizo, onde eu vejo os resultados trimestrais de cada empresa, aqui no caso do Bradesco, eu levo em consideração fortemente o patrimônio líquido de qualquer companhia, mas aqui em especial de instituição financeira. E veja que no caso do Bradesco, se nós considerarmos o fechamento do primeiro trimestre, veja que tem uma queda muito leve. Se essas quedas começam a apresentar sequência, então aí é que a gente encontra o problema. Uma hipótese teórica de falência do Bradesco, por exemplo, veja que esse é o patrimônio líquido do Bradesco. O valor patrimonial por ação, ou seja, o patrimônio líquido dividido pelo número de ações, é de R$ 15,65. Então, se ele não tiver muito imobilizado, ele consegue transformar rapidamente nesse valor por ação. Por isso que nós gostamos de comprar ações que estão abaixo do valor patrimonial. Na última vez que nós vimos o Bradesco, aqui nessa tabela, a ação estava cotada a R$ 12,40, o que representava apenas 79% do seu valor patrimonial por ação. Assim, quando você for aplicar o seu dinheiro na sua reserva de emergência, na sua reserva emergencial, você escolher, por exemplo, um CDB, então fique atento primeiro à distribuição dos recursos, na hipótese de você acabar investindo mais do que 250 mil, então se certifique de botar em instituições diferentes, você pode colocar em quantas quiser, desde que, claro, o valor não ultrapasse R$1 milhão, porque daí não será coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Outro aspecto é que, antes de investir, olhe para as condições de saúde dessa instituição financeira. Se ela tem um Basileia legal, se o índice de mobilização é baixo, se ela não veio apresentando prejuízos com frequência ou até no seu passado, e também se ela tem uma capacidade patrimonial de cobrir, enfim, pelo valor que você está colocando para ser emprestado. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.